Hoje em dia, nós podemos escrever a nossa fala com palavras, escrever os sons com notas musicais, escrever a nossa visualidade com fotos ou pinturas. E o movimento do nosso corpo? O conhecimento humano nunca foi capaz de formular uma escrita do movimento, apesar do movimento ser uma forma de expressão tão importante. Existiram tentativas desde o século XVIII, mas nunca se chegou a um resultado que fosse fácil de ser usado por pessoas leigas, além de profissionais. Por isso, resolvi me dedicar a pesquisar uma escrita do movimento humano. Eu sempre utilizei a tecnologia disponível em cada época, sem nunca deixar de respeitar a natureza biológica do nosso corpo, prestando atenção em não causar nenhum tipo de dano físico ao corpo ou impor relacionamentos que pudessem causar problemas psicológicos para as pessoas. O resultado foi um software chamado Nota-Ana, que descreve graficamente o deslocamento das articulações do corpo em 3 dimensões, de uma maneira que revele a expressão do movimento. Nota-Ana descreve o movimento puro, independente da pessoa que se move. Isso quer dizer, do seu cabelo, da sua roupa, do sexo, etc. Eu tive a ideia de fazer Nota-Ana depois de minhas primeiras experiências com computer dance entre 1973 e 76 na Unicamp. Naquela época, eu usava como notação de movimento os bonequinhos desenhados com as posições do corpo. Os bailarinos detestavam ler aquilo, e com razão, porque era mecânico muito chato. Em 1982, eu tive a ideia de fazer a Nota-Ana, e eu fiz os primeiros esboços de digitalização do corpo e também as primeiras formulações teóricas. Algumas questões colocadas naquela época são pertinentes até hoje. Por exemplo, qual a fidelidade de uma notação de movimento com relação ao movimento original depois de processada pelo computador? Isso quer dizer, depois da entrada de dados, que pode ser um filme, por exemplo, de 24 quadros por segundo, depois do processamento desses dados para a obtenção do corpo e depois de obter a trajetória do movimento que vai ser lida pelo leitor. O que eu queria e o que eu quero é dar ao bailarino a sensação da dança. Então eu me perguntava, será que o dançarino modelo tem que estar fisicamente na frente do dançarino aprendiz para que ele imite os movimentos? Ou nós podemos suprimir essa distância através de uma visualização matemática do movimento? A Nota-Ana. Graças ao incentivo do professor doutor Frederick Lito, consegui uma bolsa auxílio do CNPq concedida em 1982. O título do projeto era Notação Trajetória dos Movimentos do Corpo Humano, a futura Nota-Ana. Para iniciar o trabalho, eu fui ao Centro de Computação da Universidade de São Paulo e, através do professor Dr. Demi Kertico, eu conheci 2 estagiários, estudantes da Escola Politécnica, o Galego e o Newton. Eu iniciei trabalho com o Galego, mas acabei trabalhando com o Newton até os dias de hoje. Para iniciar essa pesquisa, eu resolvi usar um filme de dança folclórica iemanita, filmado em Super 8. E fazer, primeira coisa, um modelo para a digitalização do corpo. O processo da Nota-Ana tem 3 etapas: a captura de movimento, a digitalização, tridimensionalização baseada nesses dados de entrada e a saída para ser lida pelo leitor. A digitalização, inicialmente, era através de frames digitalizados. E a captura se fazia dessa maneira, assim. Colocava um papel vegetal com um sistema de referência milimetrado em cima das imagens de uma moviola, porque nós tínhamos que usar filmes na época. E fazia a digitalização frame a frame de todas as posições e articulações do corpo. Era um trabalho manual, muito minucioso. Para entrar os primeiros dados, nós trabalhamos intensivamente 6 dias. A partir daí, o Galego resolveu sair do projeto.
E no dia 3 de janeiro de 1983, o Newton Lobo iniciou seu trabalho. O equipamento disponível na USP era um PDB-1160 da DEC, com um terminal gráfico vetorial da Tektronix. O disco rígido tinha capacidade de 5 MB. A linguagem de programação usada era o Fortran 4. Eu trabalhava 2 dias por semana nesse projeto. Inicialmente, os dados numéricos das coordenadas foram colocados no programa do computador de forma manual, através do teclado, coordenada a coordenada. No dia 18 de janeiro, fizemos o teste do primeiro programa, Dança.ftm, que desenhava a figura do corpo a partir dos pontos das articulações. Foi um sucesso. Em abril, iniciamos o desenvolvimento dos programas Dança1.ftm e Dança2.ftm e começamos a introduzir os dados digitalizados no computador. 8.632 coordenadas, resultando em 19 segundos de imagens de saída do computador. Verificamos que a saída era imprecisa. Conclusão: o equipamento do Centro de Computação Eletrônica da USP era muito fraco perante as ambições do nosso programa. Através do cientista de computadores Guilherme Barreira Ferro, conseguimos contato com os equipamentos da Intergraph e, através do seu diretor, Silvio Steinberg, nós obtivemos a autorização para um uso não comercial em horários alternativos. Seu sistema CAD/CAM foi um dos primeiros equipamentos trazidos ao Brasil para uso na indústria. Possuía recursos gráficos muito avançados para a época, além de telas coloridas de altíssima resolução, com 1280 por 1024 pixels. Elas eram parte de uma workstation gráfica com mesa digitalizadora magnética. Como não possuía processamento próprio, era conectado a um computador VAX com sistema operacional VMS. Com este equipamento, desenvolvemos os programas para digitalização e visualização das trajetórias de movimento do corpo, usando como base o programa gráfico IGDS, que era um programa de desenho técnico 2D e 3D, conhecidos como CAD. O IGDS tinha uma linguagem própria de programação, UCM, que potencializava os recursos e interatividade de nossa digitalização. Em setembro, fizemos a programação da figura do dançarino através do programa Master1.exe. Trabalhamos durante um ano e, em 1984, obtivemos os primeiros resultados: os deslocamentos do corpo tridimensional e as primeiras imagens da trajetória do movimento. Para aperfeiçoar o nosso trabalho, nós decidimos fazer a digitalização quadro a quadro com um sistema que nós inventamos, porque naquela época ainda tínhamos que usar os filmes, por falta de equipamento. Nós desenhamos um suporte metálico com um espelho, no qual era projetada a imagem do filme e refletida na mesa digitalizadora. Nós punhamos um papel e, para cada quadro do filme, a gente digitalizava e numerava as articulações do corpo, de 1 a 24. Depois, na mesa digitalizadora, nós entrávamos esses dados também por ordem, e a cada 24 pontos entrados, o arquivo 2D armazenava uma posição do corpo. Nós também armazenávamos o sentido dessa posição. Por exemplo, se o braço estava para frente, nós punhamos mais. Se estava para trás, nós punhamos menos. Essas informações eram muito importantes para uma posterior tridimensionalização. Nós escrevemos em Fortran um programa de tridimensionalização, que na época foi pioneiro. E através desse programa a gente conseguiu obter as figurinhas do corpo em sequência tridimensionalizadas. Com esses resultados, nós pudemos iniciar a programação da leitura da sequência de nota ana. Isto é, como que a pessoa iria se posicionar para poder imitar as sequências de nota ana que deveria aprender. Hoje em dia, é muito comum você imitar o movimentinho de um bailarino animado, mas naquela época isso era completamente novo. Depois de 10 anos de intervalo,
consideramos que novos recursos poderiam dar um impulso grande na nossa proposta. Em 1994, os computadores tipo PC tinham recursos muito melhores e muito menor porte do que na Intergraph em 1983. No entanto, nesses PCs faltavam recursos de vídeo de alta resolução, sistemas de captura de vídeo e softwares adequados com bibliotecas gráficas 3D, que atendessem às nossas necessidades. Por isso, optamos por uma Spark Station 2, uma Workstation Unix da Sun, que tinha processador RISC-Spark, muito mais poderoso que os processadores Intel 286 ou 386 da época. A configuração ainda contava com 48 MB de memória RAM, 1 GB de disco rígido e com placas Sun Video para a captura dos vídeos a serem digitalizados. O sistema operacional dessa Workstation era o Unix Solari 2.4. Para a programação da nova versão, usamos a linguagem de programação C, com rotinas da própria Sun, e conseguimos criar toda a aplicação no mesmo ambiente. Digitalização, tridimensionalização e visualização dos resultados, tanto do corpo quanto das trajetórias. Foi um avanço marcar os pontos das articulações do corpo diretamente no vídeo, exibido na tela do computador, sem usar papel. Nós conseguimos digitalizar várias sequências históricas de movimento, como, por exemplo, chutes do Pelé, golpes de luta do Bruce Lee e movimentos de artistas como Marilyn Monroe e Elvis Presley. Desde 1982, nós priorizamos os vídeos históricos porque eles constituem uma importante memória do conhecimento humano. Apesar de serem não comerciais, eles são fundamentais para a história da vida. E isso é uma coisa que nós fizemos pioneiros. Por quê? Porque a maior parte dos pesquisadores da época focavam em marcadores no corpo ou então sensores para a captura do movimento. Nós, além de usarmos esses recursos, também nos concentramos em vídeos históricos. É fundamental mencionar que pudemos usar a internet somente a partir do final dos anos 80, quando chegou no Brasil. Com esses novos resultados, foi importante para a gente poder conhecer uma nova realidade. Qual é realmente a trajetória expressiva do movimento em termos de detalhes? Por exemplo, existem movimentos que são pontiagudos, existem outros que são curvas suaves. Também experimentamos usar dispositivos móveis, como por exemplo o óculos de realidade virtual, que havia sido recém-lançado no mercado. Assim, o leitor poderia ter mais liberdade e mobilidade no seu corpo. Pela primeira vez, tivemos resultados de alta qualidade, no sentido da obtenção de uma escrita de movimento que mostrasse a expressão do mover sem estar excessivamente limitado pela tecnologia. Com base nesses dados, eu fiz a minha tese de mestrado na Unicamp, com uma bolsa da FAPESP, e publiquei um livro, Nota Ana, uma anotação trajetória dos movimentos do corpo humano baseada no método LABA. Na etapa de 1998 a 2001, decidimos tornar o Nota Ana uma aplicação facilmente acessível e portável para diferentes plataformas. Isso foi possível graças à evolução dos computadores pessoais, os PCs. Adotamos a linguagem de programação Java como plataforma para universalizar o uso do Nota Ana, tanto no PC quanto em outros tipos de computador, como Mac ou Linux, por exemplo. Para desenvolver o software, reaproveitamos muito do que já havia feito, tanto na plataforma da Intergraph e da Sun. Utilizamos todas as bibliotecas básicas da própria linguagem Java e ainda criamos nossa própria biblioteca 3D para manipulação gráfica e visualização. Os vídeos históricos transformados em sequência de Nota Ana foram complementados com outros vídeos trilingües de exercícios de condicionamento físico, relaxamento e rotinas de senso-percepção, totalizando 71 vídeos. Estes consistiram num sistema
de ensino de alta qualidade do ponto de vista artístico e didático. Com base nesses vídeos, eu fiz a minha tese de doutorado, chamada Cyberharmonia, um diálogo entre a consciência corporal e os meios eletrônicos, orientada pelo professor Arthur Machado, com bolsa da FAPESP em 2004. Pela primeira vez, nós conseguimos um resultado marcante do ponto de vista cinético, que a pessoa pudesse fazer o movimento sem nenhuma limitação mecânica. O intervalo de 10 anos trouxe uma nova perspectiva para a visualização do movimento humano. Ana Lívia teve a ideia de visualizar o movimento através de novos meios, que permitiram a extensão da nota Ana, além de resultar em esculturas. Para gerar as esculturas, usamos os dados capturados e processados nas fases anteriores. Além de um conjunto novo de ferramentas e recursos, utilizamos plataformas de hardware tipo PC com processadores Intel de última geração. O programa foi criado na ferramenta Processing, que utiliza a linguagem Java como base. Depois que o movimento se transformou em uma provável escultura, os dados 3D da trajetória foram carregados no software Rhino 3D, um poderoso modelador geométrico baseado em superfícies complexas. A modelagem das esculturas consistiu na criação artística de linhas, planos e volumes sobre os pontos da trajetória. Para fazer 17 esculturas, nós usamos 3 movimentos, 2 chutes do Pelé e um golpe de luta do Bruce Lee, gerando formas matemáticas complexas, com resultados surpreendentes do ponto de vista artístico e científico. Por exemplo, nós observamos que a plasticidade no movimento orgânico nunca produz linhas precisamente paralelas ou retas. Depois de compor as formas das esculturas, demos espessura para cada parte. Uma linha se transformou numa barra, um plano se transformou numa placa, pois a impressora 3D imprime volumes ao invés de linhas ou planos. A seguir, o arquivo gráfico do modelamento foi exportado para o formato STL, um formato padrão entendido pelas impressoras 3D. Antes de enviar o arquivo para a impressora, analisamos a possibilidade de sucesso da impressão, com uma ferramenta muito poderosa chamada NetFab. Ela faz análises calculando todas as dimensões, volumes, interferências de cada parte e muito mais outros detalhes, para verificar se a impressão será bem sucedida. Isso porque a impressora 3D pode tentar imprimir algo com defeito, o que desperdiça tempo e dinheiro. A seguir, a Ana Lívia escolheu um material coerente com a complexidade, tamanho, estrutura de cada escultura, priorizando sempre a questão estética. Para uma excelente qualidade, trabalhamos com uma empresa fora do Brasil, especializada em impressões profissionais, com consultores experientes e com muita precisão na finalização dos detalhes. Depois que a nota Ana adquiriu uma nova forma e possibilidade de visualização do movimento, a resposta das pessoas foi muito positiva. Agora, nós podemos dizer que nota Ana é um instrumento de comunicação humana que escreve, descreve, cria o movimento para as pessoas trocarem mensagens entre si, depois que o movimento já aconteceu, como um ato passado. Agora é só pensar no que o futuro nos reserva.